Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Estou passando por aqui para discutir com vocês, em breves palavras, o significado de Páscoa para nós, os espíritas. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessa, e essa festa judaica, na sua origem, tem uma significação profunda, tanto para hebreus quanto para cristãos e também para nós, os espíritas. Quando remontamos ao Pessa hebraico, nós podemos nos lembrar da época da escravidão no Egito, quando Moisés, querendo libertar o seu povo do jugo egípcio, ele que conversava muito com o faraó Ramsés II, tentando essa libertação, de início ele não conseguiu. Vieram aquelas que foram conhecidas como as 10 pragas do Egito. E a 10ª praga, em particular, que foi a morte dos primogênitos, ela se deu da seguinte forma. Deus falou a Moisés que nas casas onde estivessem os hebreus se matasse um cordeiro e que o sangue do cordeiro fosse colocado na porta, em cima da porta, para que quando o anjo de Deus viesse matar os primogênitos, pudesse saltar a casa dos hebreus, de forma que só morressem as crianças egípcias e fossem preservadas as crianças hebreias. Então a palavra Pessa em hebraico, traduzindo para o nosso português dos dias de hoje, quer dizer saltar, pular, querendo dizer que o anjo de Deus saltaria a casa dos hebreus e só mataria as crianças egípcias. É bem verdade que quando lemos o Velho Testamento, nós temos muitas vezes que extrair o espírito da letra, porque os textos bíblicos são escritos com muitos símbolos, com muitas metáforas, e eu estou narrando para vocês aqui agora um trecho do livro de Êxodo, que é o 2º livro da Torá. De forma que, ao ver as crianças egípcias mortas, naquela que ficou conhecida como a 10ª praga, Ramsés II permitiu que Moisés saísse com o povo do Egito rumando para a terra de Canaã, a terra prometida. Depois de 400 anos no Egito, ele passa 40 anos no deserto até chegar naquela que era a terra prometida. Então, Pessa, que quer dizer saltar, quer dizer também, numa outra significação, passagem. Porque o povo hebreu, cativo no Egito durante 400 anos, faz um rito de passagem pelo deserto, onde Moisés sobe o Sinai, recebe as 10 tábuas da lei, até chegar na terra prometida. Então, o Pessa, para o hebreu, relembra o cativeiro, a prisão, a escravidão e a libertação através de Yahvé, de Jeová, que, mandando as 10 pragas, e depois permitindo que o povo passasse pelo deserto, chegasse à terra prometida. Então os hebreus todo ano comemoram esse Pessa, essa Páscoa, e é uma cerimônia muito bonita, porque a família se reúne, eles comem os pães ázimos, as ervas amargas, para lembrar do cativeiro e igualmente celebrar a libertação. Qual o significado de Páscoa para os cristãos? Trazendo agora para o Novo Testamento, nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, tal qual narrado no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Veio ao mundo Jesus, e Jesus anunciou por várias vezes que ele teria que se dar em holocausto, teria que morrer, para que as pessoas, através da sua morte, e eu aqui estou falando no significado cristão, pudessem, aqueles que eram os cristãos, se redimir dos seus pecados. Jesus, então, é entregue à soldadesca romana por interferência de Anás, de Caifás, dos homens do templo, naquela que foi uma quinta-feira, e na sexta-feira, conhecida como a Sexta-feira da Paixão, que aliás é o dia de hoje, Jesus é levado ao alto de um monte e crucificado. E dessa crucificação, 3 dias depois, sexta, sábado e domingo, ou seja, Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa, no 3º dia, conforme as suas promessas, ele ressuscitou. Ele voltou à vida. Então a Páscoa para os cristãos representa
a volta à vida de Jesus, ou o ressuscitar de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então a cristandade se reúne naquele que é o dia de Páscoa para poder comemorar a vida de Jesus. O Mestre amado que não nos deixou a sós, que retornou depois de ter morrido, encontrando por primeira vez com Miriam de Migdal, Maria de Madalena, depois com os apóstolos, e dizendo que estaria conosco até o findar dos séculos. E para nós, os espíritas, será que nós nos prendemos a ritos, a dogmas, a cerimônias? Será que nós evocamos o Pessa hebraico, aquela libertação do Egito? Será que nós comemoramos a ressurreição de Jesus? Nós sabemos que o Espiritismo, ele não se vincula a datas, a nenhum rito, a nenhuma liturgia das religiões tradicionais. Mas dessa festa em particular, nós podemos evocar alguns ensinamentos, algumas propostas. E a primeira delas, Jesus está vivo. O nosso Mestre amado, conforme questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus nos deu como guia e modelo? E a resposta, Jesus. Ele vive. Ele morreu numa sexta-feira, mas num domingo, domingo de Páscoa, ele ressurgiu. Para nós, os espíritas, não foi uma ressurreição num corpo carnal, porque ele volta a Miriam de Migdal, aos seus apóstolos, aos 500 da Galileia, naquele que nós chamamos de corpo astral ou corpo perispiritual. Mas Jesus dá mostras de imortalidade. Então nós, os espíritas, sabemos que Jesus vive, coordena o barco chamado planeta Terra, está com cada um de nós, direcionando os nossos passos, nos impulsionando para os dias da plenitude. Essa seria a primeira proposta conforme o entendimento espírita. A segunda proposta, a imortalidade. Nenhum de nós morre. Nós desencarnamos, porque quando acabam-se os fluidos vitais, nós retornamos para a verdadeira casa, que é o lar espiritual. Então nós, os espíritas, celebramos a imortalidade da alma. Porque quando desencarnamos em razão do Covid, em razão de uma doença qualquer, nós não perdemos ninguém. Assim como não perdemos Jesus, que prossegue junto de nós, nos agasalhando e nos amando, as pessoas que desencarnam, esse seria melhor o termo, elas continuam vivas e nós podemos acessá-las através de preces, através de vibrações. Eles vivem e estão perto de nós. E a terceira proposta para nós espíritas, e agora nós vamos extrair um ensinamento profundo. Lembrem-se, os judeus saíram de um cativeiro para se libertar. A palavra Egito quer dizer Mitzrayim, aquilo que me prende, aquilo que me comprime. Jesus volveu da morte para dar provas da imortalidade. Todos nós podemos nos libertar, ressurgir, ressignificar os nossos passos. E quando a gente pensa numa proposta psicológica e espírita, o que nos prende? Os nossos vícios, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa forma de achar que somos maiores do que as outras pessoas, quando em verdade somos irmãos. Então a Páscoa para nós espíritas é a grande oportunidade de olharmos para nós mesmos no mecanismo de autoconhecimento e buscar a transformação. Daí a lídima proposta espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Meus amigos, Páscoa é tempo de olhar para aquilo que nos comprime, o nosso Egito, e caminhar para os dias da imortalidade, porque tal qual Jesus ressurgiu do madeira infamante, nós podemos ressurgir dos vícios que ainda são as nossas dores, o nosso martírio para acompanhar Jesus rumo aos dias da plenitude. Essa mensagem que em breves considerações eu queria deixar para vocês. E já que Páscoa é tempo de renovação, eu termino com um soneto de uma poetisa baiana que muito me felicita o coração.
que escreveu por intermédio de Chico Xavier, dizendo: onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas apareçam embora. Ainda que o mal em torno desarvora, ilumine, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora, ora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a ressurreição do mundo. Nos versos de Maria Dolores, eu evoco Jesus e desejo uma boa Páscoa, um bom tempo de renovação e que dias de paz se aproximem de todos nós. Um beijo e até uma próxima.